Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Bem Viver. E você sabe, este programa é feito para você que deseja mais saúde, mais qualidade de vida e principalmente que deseja viver com mais propósito. Neste espaço, como sempre, trago convidados especiais, entrevistas interessantes com histórias inspiradoras. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial, a doutora Maria Vertamati, médica ginecologista e estrategista da longevidade feminina. Há mais de 30 anos, ela tem se dedicado a cuidar da saúde da mulher com um olhar atento, humanizado e, acima de tudo, com foco no bem-estar e na plenitude. A conversa de hoje será imperdível. Vamos falar sobre saúde, envelhecimento saudável, longevidade com vitalidade e estratégias práticas para viver com mais leveza e autoestima. Fica com a gente, porque aqui no Bom Viver você aprende a cuidar de você com propósito. Seja muito bem-vinda, doutora Maria. É uma honra, é uma alegria e é um prazer tê-la aqui no nosso programa, no programa Bem Viver. Nós que nos conhecemos recentemente num evento lá em São Paulo e que a partir de lá começamos a desenvolver uma conversa e, digamos assim, até uma amizade. Eu gostaria que você se apresentasse, dissesse a sua cidade, o seu trabalho, enfim, que falasse um pouquinho de você. Eu sou ginecologista, pós-graduada em nutrologia, saúde da mulher e medicina do emagrecimento, que tem muito a ver com nutrologia. E aí, juntando isso com a ginecologia endócrina, que é algo que eu venho fazendo ao longo dos meus 30 anos, lá em São Paulo, eu resolvi montar uma clínica em São Caetano do Sul, onde eu aplico basicamente o meu método de trabalho, que é esse método de tratar a mulher com um olhar 360. Então gerou esse método realmente de buscar um plano de voo para a longevidade saudável. Então, a gente juntou ali a ginecologia com a terapia hormonal moderna, com medicamentos e suplementações avançados, para justamente fazer essa jornada da mulher ser muito mais cheia de propósito, que é isso que a gente encontrou lá num congresso onde nós nos conhecemos, de comunicação intencional. Muito bem, eu fiquei muito curioso e eu quero que você fale para os nossos telespectadores um pouquinho sobre esse teu projeto Mulher 360. É sobre essa questão mesmo da longevidade. A longevidade não tem a ver com genética, com sorte ou com destino. Tem a ver com planejamento e propósito. Então, se a mulher não tiver um plano, uma estratégia, ela vai fatalmente entrar naquele momento metabólico que é gerado pela falta de hormônios ovarianos, pelo descontrole dos outros hormônios em função dessa baixa de hormônios ovarianos, e sem perceber, ainda que ela faça exercícios, dieta, vai chegar um momento em que acabou a energia, acabou a vitalidade, perdeu o brilho nos olhos. Então é muito importante criar. Eu fui percebendo ao longo desses 30 anos que se a gente não criasse um plano de resgate para esses momentos metabólicos, realmente a mulher volta a sentir, ela recai. Então não basta tratar o hormônio, a gente precisa criar esse plano estratégico de acompanhamento. Muito bem. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em viver mais anos, ter mais anos de vida, mas não se cuidam. E aí, quando você fala dessa estratégia, eu vejo o quão é importante isso em todos os setores da nossa vida, né? Como você trata especificamente das mulheres, eu quero te perguntar, por que é tão difícil, mesmo aquelas mulheres que se cuidam, elas manterem esse pico de energia ao longo da vida? Tá ali se cuidando, fazendo pilates, fazendo musculação, fazendo uma alimentação mais consciente, porque está passando dos 40.
mas ela não está percebendo a mudança que o hormônio está causando. Então, essa perda de energia, ela é inevitável. Todas as mulheres vão fazer essa pergunta um dia. Por isso, a estratégia é fundamental. Sem estratégia, fatalmente vai chegar o dia ali em que acabou a energia. Muito bem. E qual a estratégia, quais as dicas que você passa para as mulheres que estão nos assistindo agora, para que elas tenham, então, que elas consigam montar uma estratégia para que elas tenham mais longevidade e mais saúde ao longo da sua vida? O pilar fundamental é realmente a alimentação. A alimentação consciente é tudo. Um outro pilar muito importante é o equilíbrio metabólico e hormonal. Esse, você precisa do acompanhamento profissional. Normalmente o acompanhamento médico ou multidisciplinar. Sem o médico ali vai ser impossível que esse pilar se estruture de uma forma adequada. Aí, existe um outro pilar muito importante do exercício físico, do movimento. Porque o movimento não é luxo, o movimento é necessidade depois dos 35, 40. Mas tem um pilar que eu falo que é silencioso, que é o pilar do sono. E aí eu acho até que é muito interessante, porque como você cuida da respiração, nós até já conversamos um pouco sobre isso, como é fundamental o cuidado com a respiração para trazer tanto uma oxigenação do corpo, que vai diminuir o risco da inflamação corporal, da gordura, como também melhorar a qualidade do sono, né, Maurício? Diretamente, A respiração, eu trato isso, né, nos meus pacientes com um método chamado HBTC-RFA, onde nós observamos que os pacientes que são respiradores bucais, eles têm a qualidade do seu sono prejudicada, afetando aí muitas vezes o próprio desenvolvimento da face, afetando o sistema estomatognático, que é uma área do dentista, onde se encontra então aí as arcadas dentárias, a parte óssea, uma parte das vias aéreas, alterações no sono, ocasionando, então, ronco, apneia e, principalmente, falta de energia. Inclusive, lá no congresso, se tu lembras, eu usei a analogia, a simbologia de que o nosso corpo é semelhante a um motor de carro, que fica muito fácil para as pessoas imaginarem. Se o motor do carro ele está desregulado, ele vai perder potência, ele vai ter menos energia. No momento que nós o regulamos, ele vai atingir a sua potência máxima, vai funcionar melhor, vai ter um desempenho melhor. E isso nós conseguimos, por meio do método, nós conseguimos reorganizar a respiração e depois a mastigação, fazendo com que ocorra um ajuste, né, do motor, que é o nosso corpo, na verdade. Pelo que eu entendi, então, o teu planejamento estratégico, ele não envolve só essa questão hormonal. Está implícito também qualidade de vida, passando pela alimentação, hábitos de vida saudáveis, o contato com a natureza interfere também, ou não interessa o meio ambiente, pegar sol, o odeio é importante também? Sem dúvida. Esse contato com a natureza, o pé na terra, o pé na areia, o pé na grama, essa fluidez energética faz toda a diferença tanto para o relaxamento, para a saúde mental, que é um pilar muito importante da nossa longevidade saudável, da nossa energia, como também equilibra as próprias energias do corpo. Então, o nosso músculo, ele precisa desse ciclo. Nós trabalhamos durante o movimento, durante a ginástica, durante o exercício de força, e precisamos desse momento do relaxamento. E nada melhor para conectar o corpo, a mente, o espírito, do que esse momento de conexão com a energia da natureza. Eles precisam estar conectados, então, né? O nosso corpo, a nossa emoção e a nossa alma, né? O nosso espírito. Eu estava vendo uma reportagem onde o autor falava da importância que tem o sol nas nossas vidas e me chamou muito a atenção, porque hoje parece-me até que o sol foi meio que crucificado, de que ele traz muitas lesões, que traz muitos problemas. E nessa reportagem eu vi que os médicos antigamente receitavam para pacientes, inclusive psiquiátricos e pacientes que tinham algum problema, 2 horas de sol por dia. É muito importante, então, essa vida mais ao ar livre, saudável também vai fazer muita diferença. O sol tem uma importância fundamental na questão da saúde óssea e muscular, por conta da ativação da vitamina D.
Então, muitas vezes, a mulher se cuidando ali na alimentação consciente, ela busca alimentos com cálcio, leite, alimentos lácteos, como os derivados do queijo, o iogurte, mas não basta usar esses alimentos se a gente não consegue processar a vitamina D e mandar ela para os ossos e para os músculos. Como a gente praticamente não toma sol hoje em dia, e quando toma sol está sempre com o protetor solar, é fundamental fazer essa dosagem periodicamente, porque quando a gente está com a gordura inflamada no nosso corpo, você consome muito mais rápido a vitamina D. Então, mesmo suplementando, muitas vezes, o processo de recuperação dessas inflamações é um processo de detox. Enquanto você está nesse processo, vai consumindo vitamina D. Com relação ao protetor solar também está bastante polêmico, né? Alguns estão defendendo exaustivamente o protetor solar e alguns dizem que ele não é tão importante assim. Qual é a sua opinião, doutora? Claro que o dermatologista é o profissional mais recomendado para falar especificamente sobre o protetor solar, mas em relação à questão, inclusive, das vitaminas, a minha orientação, a gente sabe que a destruição da pele, da qualidade da pele pelo raio ultravioleta, os raios solares de modo geral, isso é um fato, não tem como a gente negar. Então, o sol benéfico, ele é até às 10 da manhã no máximo. O ideal até que seja mais cedo, se é no verão, que já tem 6 horas. As mulheres que querem se bronzear no verão agora, querem ter uma vida mais longeva, então tomar sol antes das 10 da manhã. Sim. Então, uma dica super importante, o sol, de preferência, antes das 10 da manhã. Que seria antes ideal. das 10, é isso. Por isso que as mulheres têm uma coisa muito da mão ficar envelhecida. Uma brincadeira que o pessoal faz quer saber a idade da pessoa, olha para as mãos dela, né? Se ela se cuidou ou não, porque às vezes a pele está tranquila, foi bem cuidada, a pele do rosto, mas as mãos foi negligenciada. E eu passo o protetor, minha mão não parece muito de mais de 50, porque eu passo protetor. A gente vê pessoas que cuidam do protetor no rosto, e aí você olha o pescoço no carro, né, lateral, assim, o sol batendo, muito comum, você vê... Adorei essa dica, e muito importante, eu que viajo bastante, é muito importante isso, e realmente às vezes a gente negligencia essas questões. Mas doutora, vamos voltar para o nosso assunto, que é a mulher. Hoje nós vemos que a mulher tem uma vida corrida. Ela trabalha, ela tem o seu trabalho, as suas tarefas fora de casa, ela chega em casa, ela tem uma família, muitas vezes ela tem filho pequeno, tem marido para dar atenção. Como que uma mulher que quer ter uma vida mais longeva pode conciliar tudo isso? Precisa ter a produtividade, conforme vai passando o tempo, é muito importante que ela crie uma disciplina. Eu sempre falo no meu Instagram, nos stories para as minhas seguidoras, minhas pacientes, eu sempre falo a questão da disciplina da manhã. Como é importante para a produtividade você se planejar durante o dia. A melhor forma, aliás, se fala muito hoje de gestão do tempo. Porque todo mundo hoje está sem tempo. Isso não tem... A mulher na correria de ter ali 4, 5 funções no dia, mas todas as pessoas precisam gerenciar o tempo da melhor forma. E aí eu vejo que o planejamento é a melhor forma e se você consegue fazer isso de manhã, com certeza vai sentir aquela clareza no dia, que parece que você põe as prioridades. Eu sempre digo que a gente nunca vai conseguir fazer tudo que a gente acha que precisa fazer. Então é importantíssimo elencar as prioridades do seu dia, faça aquilo que você realmente priorizou, porque não vai conseguir fazer tudo. Você vai ter que colocar em perspectiva aquilo que outras pessoas conseguem fazer por você. E essa é a melhor forma de manter a sua sanidade, porque com a internet, com o celular, a gente é demandado cada vez mais, né? Eu, além de dentista, eu também sou escritor, né? Tenho 2 livros publicados na área do desenvolvimento pessoal, e um dos capítulos de um livro é justamente sobre as metas. E eu falo que é importante nós estabelecermos as metas, doutor, escrevermos essas metas e estabelecermos quais são as prioridades. E muitas vezes nós fazemos uma relação de metas e não conseguimos fazer todas. E no outro dia a gente vai ver que nem era tão importante aquela meta que nós tínhamos anotado. Então, por isso, mulheres, a importância de priorizar as metas na sua vida, de realmente dar prioridade para aquilo que é mais importante. É isso, né?
isso é uma prioridade. Aí você deixa de lado alguma coisa que está fazendo para priorizar, obviamente, o nosso paciente. Então é muito importante ter essa clareza e priorizando, porque outro dia eu li uma matéria muito interessante de um player do digital, uma mulher, inclusive, que disse que quando ela estava se sentindo totalmente esgotada por estar lidando com o crescimento do seu negócio no digital e mais os atendimentos, uma pessoa que lida muito com beleza, ela fez uma lista de todas as coisas que ela estava fazendo sozinha e ela catalogou 106 coisas. E aí ela percebeu, realmente é impossível dar conta. Por isso eu estou esgotada. Então vejam, não basta você cuidar de todas as outras coisas ali, você está se exercitando, você está até repondo hormônios muitas vezes, mas o seu mental está esgotado. E ela diz que começou a pensar, bom, deixa eu ver o que é de fato a prioridade. E aí ela acabou ficando ali com uma lista de 26 itens. Os outros ela percebeu que ela conseguiria passar para as outras pessoas. Então ela diz uma coisa engraçada, que é assim, você tem que se sentir às vezes se jogando no abismo, de deixar todas as outras 100 coisas para pessoas fazerem por você. Porque se você não aprender a delegar, você realmente vai se esgotar. Muito legal, gostei disso. É aquela máxima, aquela analogia da máscara do avião, né? Sempre coloque a máscara primeiro em você. Porque se nós não estivermos bem, e isso acontece muito com os profissionais da área da saúde, eu sou um deles que já fiz isso, de trabalhar exaustivamente até as 21, 22 horas, até as 10 horas da noite, né? E muitas vezes deixando de conviver, quer para os nossos filhos, no momento em que eles são pequenos, de fazer uma atividade física, de ir à academia. Muitas vezes eu ia à academia 10 horas da noite, né? Aí você já está cansado, mas faz parte da vida, são fases, e é importante que a gente traga essa reflexão, que se nós quisermos ter uma vida mais longeva e mais saudável, é hoje, é agora, né, que nós precisamos tomar essas atitudes. E eu quero lhe perguntar, doutora, para as mulheres que estão nos assistindo agora, eu já passei dos 40, eu não me cuidei, eu só me dediquei para o trabalho, para a educação dos meus filhos, me dediquei para o meu esposo, para a minha família, e eu descuidei de mim. Dá tempo ainda de eu fazer esse planejamento e daqui para frente eu visualizar um horizonte melhor, com uma vida mais saudável e mais longeva? Há tempo ainda? Existe um limite de idade para fazer isso ou não? Sempre está em tempo. Eu tenho pacientes de 50, 60, 70 anos que vão buscar o tratamento porque nunca fizeram tratamento. Inclusive é muito interessante porque tem mulheres que numa consulta ginecológica acham uma vantagem. Eu pergunto, você já fez alguma terapia hormonal? Porque ela está acabada. E ela diz, não, nossa, nunca fiz isso. Ela não entende ainda está aquela coisa antiga, desatualizada de que hormônio é sempre ruim, perigoso. Então, sempre é tempo, porque toda mulher, toda pessoa merece atingir na vida a sua máxima performance, a sua vitalidade. Eu preciso envelhecer com o brilho nos olhos, querendo cada vez cumprir mais e mais o meu propósito de vida, buscando isso. E para isso tem que se cuidar. Eu atendo também pessoas idosas, tanto homens quanto mulheres, mas me chama muita atenção que às vezes eu atendo senhoras com 76, 78 anos de idade e que chegam justamente, né, são normalmente respiradoras bucais, têm mastigação unilateral, com problema muito sério de postura, com sintomas como azia, refluxo, e elas dizem, doutor Maurício, agora eu quero me cuidar. E às vezes até no entorno, alguns familiares falam, mas mãe ou vó, agora, né, você vai, né? E não, mas eu preciso me cuidar. Eu me dei conta de que eu quero ver, né, os meus bisnetos, que eu quero ver os meus netos crescerem, e elas trazem para si essa decisão de se cuidarem mais. Isso é tão bonito, né? Quando a pessoa se cuida. Não existe nada melhor do que, enquanto você amadurece, ganha maturidade e se sente uma pessoa plena, porque você consegue hoje significar todas as coisas que passou na sua vida para chegar nesse momento, nada melhor do que você conseguir chegar nesse momento sabendo que vai ter autonomia. Então é aquilo, eu faço exercícios, eu me cuido, eu uso hormônios, eu vou
me alimentar de forma consciente, porque eu preciso levantar do sofá sozinha, eu preciso dormir, levantar e deitar na cama sozinha. Eu preciso conseguir dormir na minha cama, sem precisar de uma grade, sem usar fralda, sem precisar de um cuidador. Parece uma coisa boba, mas há pouco tempo atrás eu ouvi muitas pessoas dizendo que já iam pagar um lar para ela ir quando estivesse perdendo a autonomia. Então eu não penso nisso, talvez porque eu vivo o meu método Mulher Estratégica 360, me cuido para isso. Eu não penso nem na minha idade, porque eu estou no meu melhor momento da vida. Eu nunca fui tão produtiva, tão energética, vivendo a minha vida plenamente, recuperando os hormônios que eu tinha quando eu tinha 35. E realmente a gente não precisa pensar em quando eu estiver velho, dependente dos outros, dos filhos. Nada disso. Isso é uma questão de escolha. Você pode escolher fazer isso, ou você pode escolher realmente ter um plano, ter uma estratégia. Ter objetivos, né? Eu sempre digo que muitas vezes as pessoas têm sonhos. Um tem o sonho de adquirir uma casa grande, uma mansão, garagem para 3 ou 4 carros. Outros têm o sonho de adquirir uma fazenda, outros têm o sonho de adquirir um apartamento. E outros têm o sonho de levantar sozinho, sair da cama e ir até o banheiro, né? O importante que eu vejo nisso é que as pessoas precisam acalentar um sonho. E quanto mais sonhos e quanto mais objetivos elas tiverem, mais elas vão cuidar de si. Os problemas, eu sempre digo que a questão é escolher tratar problemas como desafios. E os desafios são o que vai te mover em direção ao seu propósito. E sempre vai ter problema. Eu sempre digo, só não tem problema quem já partiu dessa, né? Sempre vai ter, e que bom que a gente consiga resolvê-los. Brutola, para quem está nos assistindo e que deseja conhecer mais, né, o projeto Mulher 360, que deseja conhecer mais um pouquinho do teu trabalho, pode passar as tuas redes sociais, o teu contato, por gentileza? Claro, então você pode me acessar no meu Instagram, @doutora_DRA Maria Vertamati, tudo junto, não tem ponto, não tem underline. O pessoal da produção depois vai colocar na tela. Tá? Então tá bom. Tem também o canal no YouTube, Doutora Maria Vertamati. No canal a gente fala muito sobre estilo de vida saudável, sobre esses tripés que conversamos hoje, sobre o método Mulher 360. Então você vai me encontrar lá, Doutora Maria Vertamati, o canal no YouTube. E também a minha clínica, que é onde tem presencial, que é @eternaformaclínica. Que fica em? Fica em São Caetano do Sul, São Paulo, e nós atendemos online também, então é possível você de todos os lugares acessar o método Mulher 360, conhecer melhor o meu trabalho e o meu método e a minha forma de lidar com a longevidade feminina. O que significa bem viver, ou, na sua concepção, o que é viver bem? É viver com estratégia e propósito, buscando cada dia ser um ser humano melhor. Muito bem, adorei a tua colocação. Inclusive nós falamos aqui no nosso programa, no programa Bem Viver, de que ele é feito para as pessoas que têm propósito de vida, que têm aquele ânimo de acordar todos os dias e dizer, hoje eu vou realizar o meu propósito. Adorei a tua colocação. Não sei se tu gostas de ler, ou se tu teria alguma frase ou algum livro para indicar para as pessoas que estão nos assistindo, assim, algum livro que te impactou, alguma mensagem que você deixa para os nossos telespectadores. Tem um livro que eu estou lendo no momento que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo hoje, que é O Obstáculo ao Caminho. E é exatamente sobre essa questão dos problemas. Então, são os desafios, encarar os problemas como desafios do dia a dia. O obstáculo é o caminho. Muito bem, adorei a entrevista, doutora Maria. Desejo que você retorne ao nosso programa. E assim, nós finalizamos mais um programa Bem Viver. Hoje falamos com a doutora Maria Vertamati, ela que nos deu dicas preciosas de como as mulheres podem atingir uma vida mais longa, mais longeva, com muita saúde e com bem-estar. Então, convido vocês a assistirem, então, o próximo programa, que nós estaremos entrevistando a doutora Fernanda Savian Souto, que nos falará sobre harmonização orofacial. Até lá, tchau!